Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um pouco review do Pepe. Vou falar qual é a minha experiência com o Pepe, se vale a pena e como funciona o Pepe. Quem sou eu para falar isso? Eu sou o Mário, eu aprendi inglês fluente já faz uns 7 anos e eu aprendi depois de ter muita dificuldade de aprendizado de idioma. Depois de ter tentado escolas tradicionais, depois de ter tentado inúmeros cursos online, eu consegui aprender o idioma. E o Pepe me ajudou muito nessa caminhada. Só que tem algumas coisas que você precisa saber antes de utilizar o Pepe. O Pepe tem mais de 32 mil tutores naquela plataforma. E uma das questões mais problemáticas na hora de utilizar o Pepe é como escolher um professor adequado para você. E também vou te ensinar nesse vídeo. Fazendo um overview do que é o Pepe. O Pepe é uma plataforma de professores particulares na qual você pode contratá-los e ter aulas em horários que você tem disponível. As aulas funcionam da seguinte forma: elas são online dentro da plataforma do Pepe. Lá você vai conversar com o professor, com as duas câmeras ligadas e o microfone. E nessa conversa ele vai te ensinar. Provavelmente em inglês, se você está aqui, mas o Pepe também tem mais idiomas e também tem outras matérias que você pode aprender com professores lá dentro. A duração das aulas vai de 25 minutos, que são as mais baratas, a 50 minutos. Eu recomendo você começar com 25 minutos, porque como você está começando, você vai pagar menos e é o suficiente para quem está começando. Você precisa fazer pelo menos 3 aulas por semana. Por quê? Isso é importante. 3 aulas por semana é importante, no mínimo, tá? O recomendado seriam 5 aulas por semana. Por quê? Porque a gente tem um sistema de repetição na nossa cabeça. Se a gente só estuda de sábado, ou pelo menos 2 dias na semana, a tendência é a gente esquecer o que a gente aprendeu. Então, uma das coisas que você pode fazer é contratar por pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. E nos outros 2 dias, sabendo aí que você tem 30 minutos por dia para estudar, que você tem disponível, você pode estudar sozinho, ou ver um filme, ou ler alguma coisa em inglês, e isso vai te evoluindo constantemente. Sabendo disso, você já tem que calcular o seguinte: os preços podem variar de cerca de R$ 20 a hora aula, ou até menos, R$ 15 a R$ 130. Vai depender muito de qual é a origem do país que aquele professor é. Se, por exemplo, é a Inglaterra, não espere pagar menos de R$ 100. Geralmente é mais de 200. Se é o Brasil, você tem ali aquela expectativa do mercado hoje, que é de 60, 40, R$ 80 por hora aula. Agora, se são países mais afastados, em qual o dólar ele tem mais valor, então você acaba pagando aí menos, tipo R$ 15, R$ 20 por hora aula, tá? Então, de 25 minutos vai ser até menos que isso. E essa aí é uma das grandes vantagens do Pepe, né, em relação às outras plataformas de contratação de professores online. Você tem uma ampla disponibilidade de professores pagando preços bastante baixos, em alguns casos, e nem por isso são professores de má qualidade. Porém, há uma grande chance de ser. Por quê? Porque é aí que vem o cuidado. Você vai contratar um professor, por exemplo, da África do Sul ou da Filipinas. Esses são os professores mais baratos. Se você for iniciante, não vale a pena. Por quê? Porque esse professor geralmente não vai saber te instruir do início. Agora, se você já é intermediário e já consegue falar, então esses professores podem ser uma boa para economizar e praticar o inglês. Então, no iniciante, o que eu recomendo são professores particulares que falam português. Então, na hora que você estiver escolhendo o professor lá, você vai colocar que quer aprender inglês, mas que querem professores que também falam português. E ali você vai conseguir escolher professores que vão poder te iniciar no idioma. Mas eu não recomendo aulas particulares para iniciantes, tá? Eu recomendo que você faça aulas online, seja pelo YouTube ou seja por um curso de inglês. Agora, se você é intermediário,
Escolher os professores mais baratos é uma faca de dois gumes, porque você não vai ter contato com o inglês real da onde você quer ir. Porque geralmente ninguém quer ir para a África, né? Ou para Filipinas, para praticar o inglês lá. As pessoas querem ir para a Inglaterra, os Estados Unidos, Austrália. Então, uma desvantagem desses professores mais baratos é que você não vai ver o inglês real dos países que você quer morar ou que você quer visitar, né? E eu acho que contratar professores, mesmo se você for fazer menos aulas dos Estados Unidos ou da Inglaterra, compensa muito. Eu vejo uma evolução muito maior quando eu praticava com esse tipo de professor da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Porque era um inglês mais assim, nossa, é isso que eu vou viver quando eu viajar para esses países. Então você se sente mais motivado se você for intermediário, tá? Então, e sobre tempo, né? Não tem como você não falar inglês se você fizer no mínimo 3 aulas por semana. Mas você tem que ter paciência, tá? Então você vai passar os meses e você vai estar ali fazendo 3 aulas por semana e depois de alguns meses você vai sentir o seu desenvolvimento. O que você tem que entender? Que o inglês ele tem aí 6 níveis, né? O A1, o B2, o C1 e o C2. Sendo que o 1 é o iniciante ou zero do inglês e o C2 é a fluência total, é a fluência quase nativa, muito difícil de se conseguir e eu nem recomendo que você tenha isso como objetivo. Agora, se você quer aprender do zero até o C2, você tem que entender aí que de horas no Preply você vai ter que gastar para cada nível 100 horas. Então você tem que calcular aí que você tem que estudar pelo menos 600 horas, tá? Tô falando do nível A1 até o B2 C1, tá? Porque depois do C1 fica muito difícil você alcançar o C2, porque você exige um nível de conhecimento muito maior do inglês. Então, talvez 600 horas não seja suficiente. Então, mas não é o seu objetivo. Se você quer falar inglês com fluência, para fazer reuniões, para conversar, para assistir qualquer coisa, entender inglês e viver o mundo em inglês, você pode ter o nível C1 ou B2, que já é o suficiente para você. Então, você tem que calcular aí no mínimo 400 horas aulas. Então você põe isso aí no seu cálculo de gasto para você passar desse nível. Mas você não precisa colocar tudo isso em hora aula. É claro, você pode estudar sozinho e verificar a sua evolução. Nenhum adulto tem mais de 2 horas, geralmente que trabalha e faz alguma faculdade ou tem as obrigações com a família, mais de 2 horas por dia para estudar. Então, se você tem 1 hora por dia, e seja, você já tem que entender aí que pelo menos um ano você vai adquirir o inglês que você deseja. Então, você tem que colocar isso no cálculo, tá? Essas são as dicas. Vamos ver se eu tenho mais uma. Uma outra vantagem do Preply é que você pode escolher professor ali pelo seu objetivo. Então, por exemplo, você já tem o inglês intermediário e você tem uma reunião para uma empresa internacional para ser helpdesk. E você precisa aí melhorar o seu inglês para praticar para essa entrevista. Então você coloca lá no Pepper que seu objetivo é fazer entrevista em inglês. Então vai ter vários professores especialistas lá que vão poder te ajudar nesse caso. Em outra situação, você quer o IELTS, é um exame de certificação internacional reconhecido no mundo todo e tem professores no Pepper que são especialistas nisso e você pode também fazer por lá e você consegue também trabalhar no seu objetivo diretamente. Isso vai ser muito mais efetivo do que você fazer um curso em vídeo ou alguma outra coisa, ou até estudar sozinho com um professor especialista naquele, por exemplo, o exame do IELTS. Por mais que você saiba falar inglês, se você não responder do jeito que a professora ela quer, você acaba perdendo aí pontos, né? Eu fiz esse exame há uns 7, 8 anos atrás e eu tirei, acho que B2 na época e eu consegui ali, por quê? Porque eu não tinha estudado por exame. Então a professora ela queria uma resposta longa, né? E eu dava ali umas respostas mais diretas, porque esse é o meu estilo de conversar mesmo.
tendo um professor ali no Preply que te ajude especificamente nisso, ele vai te dar essas dicas. Então também tem a questão de vocabulário, que você tem que usar um vocabulário mais avançado e tal. Então você acaba perdendo pontos nisso. E um professor que te ajude especificamente para testes, como o IELTS ou qualquer outro teste, até o do Duolingo, vai ter ali o teste para você fazer, né? Então, como é que você tem que fazer, né? Quais são os pontos negativos que eu acho do Pepper? É difícil encontrar um professor bom, tá? E o que que eu digo pro professor bom? Professor bom é um cara que ele quer te ajudar. Ele sabe, ele te ouve e ele quer te ajudar para o seu objetivo em específico. Por exemplo, você tem uma dificuldade ali de conversação. Ele vai te ouvir, vai entender as suas dificuldades e vai trabalhar as suas dificuldades de forma personalizada. Eu tive que, quando eu tentei, eu vi muito professor que ele tinha ali uma grade curricular deles ali e ele aplicava no aluno. Então, vamos pegar hoje uma aula do Simple Past. E aí vai dar aquela aula e aí fica te dando uma aula como se fosse um vídeo no YouTube. Esse tipo de professor eu não recomendo, tá? Ele tem que conversar com você, ele tem que te dar um plano para você evoluir e ele também tem que te dar material para você estudar em casa, tá? Porque não adianta, a não ser que você tenha muito dinheiro para fazer 5 aulas por semana, você precisa estudar sozinho, fazer revisão. Você precisa fazer revisão. É um dos cuidados que você tem que ter. Então, eu sempre tinha um Anki, né? Um Anki sempre me ajudava a fazer revisão. Quando eu praticava com os professores e eu tinha um vocabulário novo ou algum erro que eu cometi, eu sempre fazia revisão. Se você não quer utilizar o Anki, eu recomendo que você é, use o Word. O Word você vai anotando lá, ou mesmo um caderno para você anotar e fazer. A revisão é extremamente importante, tá? Só se aprende inglês mesmo com a repetição. Então, um dos pontos negativos é dificuldade de encontrar bons professores no Preply. Você tem uma aula experimental para fazer e eu tenho um cupom de desconto aqui para você de 50%, tá? Clicando no link aqui na descrição, você consegue aí um cupom de 50%, tá? É um cupom de afiliado, então, mas isso não te vai gerar nada mais e ainda vai te dar um desconto. Eu recomendo a plataforma porque eu utilizei muito. Eu acho que eu cheguei a fazer umas 50 aulas nessa plataforma e foi uma excelente experiência para praticar o meu inglês. Principalmente quando eu viajava, né? Então eu queria ver alguns erros que eu estava cometendo, ver algumas coisas que eu estava deixando de falar, ou até melhorar a minha fluência e o meu vocabulário. Então eu recomendo o Pepe. A única questão negativa realmente é essa questão de encontrar um professor bom. Mas com as dicas que eu te dei, você vai fazendo aula experimental até você encontrar um professor bom. Tenha em mente a questão da hora. Então, se você está no B1, você vai precisar de mais 100 horas de aula para poder passar para o B2. E tenha paciência, porque quanto mais você estuda, com o tempo, mais você vai dominando o inglês. Se você quiser o curso, quiser ler mais sobre o PEP, eu coloquei um link abaixo para você pegar o cupom de desconto e ou ler mais sobre na postagem que tem no site sobre o Pepe. Então, até mais, até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta qualquer dúvida que você tem, porque isso ajuda mais pessoas a verem esse vídeo. E eu tentei dar aqui o máximo de dicas sobre o Pepe e espero que tenha te ajudado de alguma forma, te dado algum insight. Então é isso. Até mais.